1922, Semana de Arte Moderna, morte do Papa. O rei entrega o poder a Mussolini. Nada tenho com isso, simplesmente nasço. 1923, morre o Rui. Stalin assume a chefia do poder soviético. Push de Hitler em Munique. Eu nada disse, nada me foi perguntado. 1929, craque na Bolsa de Nova York. Pulo do bonde em movimento na Rua da Bahia. Esborracho-me no chão. Um Ford último modelo consegue parar em cima de mim e quase não fico para contar a história. 1935, Mussolini ataca a Abissínia. Ataco e defendo no time da divisão dos médios como centro médio. 1939, começo a guerra. Trechos do poema Autobiografia, Paulo Mendes Campos. Bom, vocês viram que no trecho do poema de Paulo Mendes Campos, ele retrata um pouco de sua vida misturada à história das décadas de 20 e 30. É a Semana de Arte Moderna, é a ascensão de Mussolini, de Hitler, de Stalin ao poder. É a quebra da Bolsa de Nova York, é o início da Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, nós vamos falar do nosso tema da aula. O tema da aula de hoje é bem simples. O período entre guerras. Entre 1918, final da Primeira Guerra Mundial, e 1939, o início da Segunda Guerra Mundial. Como subtítulos do período entre guerras, nós temos a Revolução Russa do ano de 1917, a crise de 1929, a famosa quebra da Bolsa de Nova York, e o surgimento de regimes totalitaristas, como o nazismo e o fascismo. Vamos começar com a Revolução Russa? Então vamos ver um trecho de um filme. Vamos lá ver? 12 de março de 1917. Às 3 horas da tarde, o Tsar Nicolau II abdicou. Terminava a dinastia Romanov de 300 anos e começava uma nova fase histórica de transformações radicais na Rússia. A renúncia do Tsar aconteceu depois de meses de tumulto que tornaram seu governo insustentável. A pouca comida que havia não chegava ao povo por incompetência burocrática. As pessoas saíam às ruas exigindo comida e paz. Os soldados enviados para reprimir os manifestantes se recusavam a cumprir as ordens. Era a Revolução de Fevereiro pelo calendário russo, março pelo ocidental. O Tsar teve de entregar o poder a um governo provisório, chefiado por Alexander Kerensky, do partido menchevique, adepto de um socialismo moderado. A manutenção do país na guerra e a miséria abalaram o novo governo. No dia 7 de novembro, um golpe de Estado liderado por Vladimir Lenin derrubou o governo provisório. Os bolcheviques comunistas assinaram a paz em separado com a Alemanha. Entregaram as fábricas aos operários e as terras aos camponeses. Nacionalizaram os bancos. Mencheviques, capitalistas e nobreza tsarista se aliaram para fazer a contra-revolução. Os chamados brancos lutaram contra o Exército Vermelho Comunista criado por Leon Trotsky. Após a vitória, os bolcheviques fuzilaram milhares de pessoas, incluindo o Tsar e sua família, e esmagaram as dissidências internas dentro do partido. O poder estava consolidado para a criação em 1922 da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O primeiro tópico que nós vamos abordar do período entre guerras é a chamada Revolução Russa do ano de 1917. Porém, para nós entendermos esse processo, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, no ano de 1861. O ano de 1861 aborda a abolição do processo de servidão na Rússia, acabando com o regime feudal na Rússia e levando a Rússia ao regime pré-capitalista e, consequentemente, o capitalismo.
Bom, com a abolição da servidão na Rússia, muitas pessoas que moravam nos campos começaram a promover um processo migratório. Esse processo migratório em direção, é óbvio, às cidades. Nas cidades não existiam empregos suficientemente para todos. Logo, muitos ficaram desempregados. O Estado russo logo tentou resolver o problema com a chamada Mir, que era um tipo de sociedade coletiva. Porém, a maioria das propriedades ficavam nas mãos dos kulaks, os burgueses latifundiários daquela região. Após a abolição da servidão, a década de 1890 promoveu um processo muito elevado de industrialização, acarretando o apogeu dessa industrialização entre os anos de 1890 e 1892. Porém, a gente sabe muito bem que o processo migratório era elevado, a industrialização era elevada, mas faltava emprego. Muita gente passava fome. Podemos dizer assim que a situação da Rússia estava russa, e muito. O regime czarista, para tentar solucionar o problema da Rússia, promoveu a tentativa de conquistar uma região no norte da China, a famosa região da Manchúria. Dava-se início à chamada Guerra Russo-Japonesa, entre os anos de 1902 e 1905. A Guerra Russo-Japonesa, onde ambos, Rússia e Japão, disputavam esta região, a região da Manchúria. Bom, como destaque na Guerra Russo-Japonesa, nós tivemos um episódio famosíssimo, o chamado Domingo Sangrento. Mas o que foi o Domingo Sangrento? A população russa foi para as ruas num dia de semana, coincidentemente, o domingo, manifestar-se contra aquele conflito. Porém, o governo russo, dos czares, decidiu combater aquele movimento. Daí o nome do episódio, Domingo Sangrento. Então vale focar aqui uma coisa. A coisa é bem simples. A Guerra Russo-Japonesa promoveu uma disputa pela região da Manchúria. Região esta que nós vamos escutar em vários momentos da história, seja na Guerra Russo-Japonesa, seja na Primeira Guerra Mundial, seja na Segunda Guerra Mundial. Sempre foi um território bastante importante para os interesses econômicos e estratégicos de Rússia e do Japão. Neste início do século XX, nós tivemos a formação, o surgimento de dois importantes grupos políticos, os menchevistas e os bolchevistas. Os menchevistas, conhecidos como minoria, onde tivemos a participação de três figurinhas importantes. Um carinha chamado Lvov, um outro Martov, e o mais importante de todos, que vai ascender ao poder na primeira revolução, chamada Revolução Branca, Kerensky. Já os bolchevistas são a maioria, considerada a maioria. Esses bolchevistas tinham o apoio dos sovietes, um grupo de operários, né? Lembra da frase Lenin? Todo poder aos sovietes. Os bolchevistas eram representados por Lenin, Stalin e Trotsky, responsáveis pelo processo revolucionário vermelho, o de outubro de 17. Os menchevistas eram adeptos à teoria marxista de consolidação do capitalismo e, a partir deste ponto, ir para o socialismo. Já os bolchevistas, não. Eles eram adeptos da ida direta ao regime socialista. Bom, 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. A Rússia entra no conflito ao lado da Tríplice Entente, ao lado da Inglaterra, da França, defendendo os países eslavos, a independência da Sérvia contra a Alemanha, os italianos no início e depois o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro. Falando em Império Austro-Húngaro, é neste momento aí que vai ter o maior conflito entre Rússia e o Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial, que vai culminar na queda de todo o sistema russo vigente até o momento. Vamos ver isso em detalhes. Acontece a Primeira Guerra Mundial, vem a Revolução Branca.
em fevereiro de 1917 ou março, segundo o calendário gregoriano. Fevereiro pelo calendário juliano, março pelo nosso calendário o gregoriano. Em março de 1917, os menchevistas subiam ao poder na Rússia. A subida deles ao poder não resolve o problema da crise que a Rússia passava. Só tende a agravar-se, principalmente após o episódio da tentativa da Rússia em invadir territórios austríacos. Lembra do Império Austro-Húngaro? Está aí o conflito mais marcante deste momento entre Rússia e o Império Austro-Húngaro. Este conflito vai desestabilizar o poder de Kerensky, que tinha subido ao poder em março de 1917, retirando a famosa família Romanov do poder de Nicolau II. Bom, o fracasso da Revolução Branca, que nós chamamos a subida dos menchevistas ao poder, fortalece a classe de trabalhadores, fortalece os sovietes. E com isso, Lenin, Stalin e Trotsky vão conseguir ascender ao poder no ano de 1917, no mês de outubro, pelo calendário juliano e pelo nosso calendário novembro do ano 17. Isso sim era dada a Revolução Vermelha, a Revolução Socialista, a Revolução do povo, a Revolução do proletário, a Revolução do camponês. Era dado a Revolução Russa. Lenin subiu ao poder. Porém, durante o período que Lenin ficou no poder, ocorreu uma guerra civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. Este exército, o vermelho, liderado por Trotsky, já o Exército Branco, patrocinado pela burguesia internacional. No ano de 1921, esta guerra teve o seu final, com a vitória do Exército Vermelho, e aí a implantação da política de Lenin no poder. Essa política de Lenin estava centralizada na famosa Tese de Abril, ou as Teses de Abril. Uma pequena frase que resume as Teses de Abril. Terra, paz, pão. O pão, paz, terra, tanto faz. A importância é divisão da terra para todos, alimentos para todos, ninguém pode passar fome. Paz entre a população russa. No ano de 1921 acabava esta guerra, a guerra civil, e começava uma nova era. No mesmo ano, em 1921, era idealizado o comunismo de guerra. Mas o que vem a ser o comunismo de guerra? A característica principal deste processo era centralizar a produção e eliminar a economia de mercado. Isto era o comunismo de guerra. A partir desse ponto, era criada a NEP, chamada Nova Política Econômica. A NEP era fundamentada numa ideologia de fazer uma ação mista entre o capitalismo e o socialismo, permitir a existência da indústria privada para favorecer o crescimento e a competição com a indústria estatal, produzir um produto que fosse capaz de concorrer no mercado internacional. A NEP durou mais ou menos entre 1921 e o ano de 1928. Outro ponto que é interessante é o ano de 22, com dois marcos. Primeiro, 1922, a criação do Comintern. Mas o que vinha a ser o Comintern? O Comintern nada mais era do que o Partido Comunista, que vai dominar o cenário russo até a sua queda, né, do regime socialista em 1991, com o fim da União Soviética. O Partido Comunista que vai ter suas N ramificações no mundo. Por exemplo, a formação, o surgimento do Partido Comunista do Brasil, no mesmo ano, em 22, no Rio de Janeiro. Outro ponto interessante, neste mesmo momento, é a união dos operários e dos camponeses. É a união da bandeira vermelha, símbolo do socialismo, com a foice camponesa e o martelo dos operários. Era criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a chamada URSS. Vamos ver mais um trecho
da série Testemunha da História, agora sobre a morte de Lenin e um pouquinho mais a respeito desse período? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. 21 de janeiro de 1924. Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa, morria aos 54 anos de idade. Milhares de comunistas enlutados enfrentaram as baixíssimas temperaturas do inverno de Moscou para prestar a última homenagem ao criador da União Soviética. A carreira política de Lenin foi marcada pela devoção às atividades revolucionárias. Ao desenvolver o que mais tarde seria chamado de leninismo, ele estudou a situação social e política da Rússia sob uma perspectiva marxista. Mas quando adaptou a visão de Marx sobre a revolução das massas proletárias, Lenin passou a considerar essencial a criação de um partido revolucionário monolítico formado por uma elite que lideraria os incultos operários. Depois de passar anos preparando as bases para o assalto ao poder, ele liderou com êxito a Revolução Comunista de 1917. Após a Revolução, Lenin consolidou o poder do Partido Comunista, criou uma temível polícia secreta e reformou a economia de acordo com os princípios marxistas. Enfrentou uma guerra civil, a escassez de alimentos, epidemias e protestos. Quando percebeu que a Revolução Russa ficaria ameaçada sem apoio dos camponeses, deu a eles maior controle sobre a terra. No dia 25 de maio de 1922, Lenin sofreu um derrame e, depois de uma longa doença, morreu. Foi sucedido por Joseph Stalin. A cidade de São Petersburgo foi rebatizada de Leningrado em sua homenagem. O mausoléu de Lenin na Praça Vermelha em Moscou tornou-se o mais famoso santuário do mundo comunista. O leninismo continuaria a ser a base do modelo político soviético até os anos 80, quando o questionamento das ideias de Lenin levou ao fim do comunismo e da União Soviética. As estátuas de Lenin foram derrubadas. Uma era tinha terminado. Leningrado voltou a se chamar São Petersburgo. Com o falecimento de Lenin, o poder ficava vago e a disputa pelo poder ficava entre Stalin e Trotsky. O pensamento de Stalin estava preso à ideia de um socialismo para dentro. O socialismo para dentro significava a consolidação do poder na União Soviética, ou seja, do socialismo na União Soviética. Já Trotsky idealizava o socialismo para fora. Mas o que vinha a ser isso? Além de buscar a consolidação do socialismo dentro de sua própria nação, a ideia era expandir o pensamento socialista para o mundo inteiro. Não precisamos dizer quem venceu, né? Stalin venceu o duelo e Trotsky fugiu da União Soviética. Ocorreu um exílio político aí. Trotsky foi parar no México no ano de 1944, sendo morto por um agente da KGB disfarçado de jardineiro, a mando de Stalin. 24 de outubro de 1929. Desastre em Wall Street. A Bolsa de Valores de Nova York despenca, num dia que entraria para a história como uma quinta-feira negra. Investidores em pânico mandaram vender todas as ações que tinham a qualquer preço. As ações das grandes companhias, como a General Electric, caíram vertiginosamente de valor. Nas primeiras 3 horas do pregão, 11 bilhões de dólares tinham virado fumaça. O crash em Wall Street desencadeou uma onda de falências e abalou a confiança na economia americana. Em pouco tempo, os Estados Unidos e o mundo todo eram varridos por uma grave crise econômica. 13 milhões de americanos amargavam o desemprego. A produtividade caía e os bancos fechavam um após outro. Os efeitos da crise foram devastadores para o Brasil e a economia do café. Os preços já estavam em queda no mercado internacional e as exportações começaram a diminuir. O governo brasileiro fez estoques e chegou a queimar café para sustentar os preços. Sem sucesso. Em 1931, a queima de 3 milhões de saca anunciava o fim da era no Brasil, a era do Rei Café.
Como vocês acabaram de ver na série Testemunha da História, o ano de 1929 também foi muito importante no cenário do período entre guerras. É a famosa crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Mas a quebra nem sempre foi quebra, se referindo ao momento de outubro, o segundo semestre. O primeiro semestre de 1929 nos apresenta uma alta monstruosa das ações. Essas ações cresciam de uma forma, principalmente de uma forma especulativa, fazendo pessoas ganharem dinheiro fácil e largarem muitas vezes seus empregos. Essa especulação financeira levou para a gente a quebra da Bolsa em outubro de 1929. Então, o primeiro semestre apresenta o quê? Apresenta alta nas ações. Muita gente ganhando dinheiro. Forma honesta ou forma desonesta, ganhando muito dinheiro. E aí tem um pequeno detalhe. Muita gente ganhando dinheiro, vivendo ociosamente, fazia o quê? Enchia a cara, bebia. E aí o que acontecia? Confusões, badernas. O que o governo americano fez? Uma coisa bem simples. Determinou a famosa Lei Seca, a proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas. Mas muito além de apenas bebidas alcoólicas, cigarros também. E vocês, já ouviram falar do Al Capone, aquele mafioso famoso dos Estados Unidos? Não? Pois bem, está aí a máfia de Chicago a partir da Lei Seca. Esta máfia que vai ter o domínio do famoso Al Capone, que só foi preso por simplesmente sonegar o imposto de renda. Um outro grande momento aí dentro de nossa história é a ascensão de Hollywood. Mas espera aí, daqui a pouco eu menciono isso. Hollywood pode esperar só um pouquinho. Algumas características são bastante importantes para a crise de 29. A primeira e principal era o caráter de superprodução e de subconsumo. Enquanto que os Estados Unidos promoviam uma grande produção para abastecer o mercado europeu, mal eles sabiam que o mercado europeu se recuperava da Primeira Guerra Mundial. O interessante aí é que, com a grande produção norte-americana indo para a Europa e o mercado europeu se recuperando, não deu outra, uma superprodução. Se nós tivemos uma superprodução, tivemos uma coisa bem simples. O quê? A geração de um subconsumo. Superprodução e subconsumo são características da crise de 1929. Como, por exemplo, o fim do padrão ouro. Mas o que vinha a ser o padrão ouro? Toda moeda fabricada tinha que ter como lastro o ouro. E a partir do fim do padrão ouro, você tinha a quantidade de moeda a ser fabricada maior do que o lastro em ouro guardado nos cofres públicos. Só para lembrar que o padrão vem a se transformar em dólar, chamado padrão dólar, no Tratado de Bretton Woods, em 1944. Então nós já temos dois pontos interessantes: a superprodução e o subconsumo e o fim do padrão ouro. Esses dois pontos vão acarretar a falência bancária. Vários bancos vão quebrar neste momento em 1929. Lembrando que a gente já passou do primeiro semestre das altas monstruosas das ações. Agora, nós estamos no segundo semestre, caminhando para o mês de outubro de 1929. O mês da crise, o mês da quebra da Bolsa. Chegando em outubro, vale destacar dois dias importantes: a terça-feira e a quinta-feira negra. Primeiro, a quinta-feira negra, dia 24 de outubro de 1929. Esse dia 24 de outubro marcou a falência de pequenos e médios industriais. Já na terça-feira negra, 29 de outubro de 1929, a falência total, a quebra das grandes empresas. Não de todas, é óbvio, mas a quebra das grandes empresas, acarretando a famosa quebra da Bolsa de Nova York. Com a Bolsa quebrada, quebra-se o mundo capitalista. A União Soviética, vale ressaltar, é uma exceção por ter um regime socialista.
A quebra da Bolsa de Nova York afeta a economia mundial. Por exemplo, gera a crise do café no Brasil, no mesmo ano, em 1929. Bom, a solução da crise de 29 é uma coisa bem simples. Em 1932, vai ser eleito um presidente para os Estados Unidos, que vai aplicar essa política em 1933. Um trechinho, um pequeno trecho sai de seu discurso. O presidente Franklin Delano Roosevelt. E vale ressaltar uma pequena coincidência no mundo histórico. Você tem Roosevelt subindo ao poder nos Estados Unidos e Hitler ascendendo ao poder na Alemanha, no mesmo período de tempo, na década de 30. Bom, Franklin Delano Roosevelt fundamentaliza o New Deal. Mas você sabe o que foi o New Deal? O New Deal, um novo ideal, um novo tratamento, foi uma nova política econômica aplicada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, que tinha como características, por exemplo, a sigla TVA. O que vem a ser essa sigla? A valorização do Vale do Tennessee. Temos também a NIRA, N-I-R-A, que é a valorização da indústria nacional. E, por último, ali dentro das siglas, a AAA. Por favor, não é a Associação dos Alcoólicos Anônimos. AAA é a Lei de Ajustamento Agrícola ou Lei de Valorização da Agricultura. Simplesmente esta lei vai fornecer dinheiro aos agricultores para que eles pudessem destruir as plantações. Vale apenas uma ressalva aqui, um ponto interessante. Enquanto na década de 30 nós tivemos 2 grandes secas nos Estados Unidos, a fortuna desses agricultores mais do que triplicou. Vale ressaltar que a sigla AAA, Associação dos Alcoólicos Anônimos, surgiu neste ano, no ano de 1929, devido realmente à crise. Outra característica importante foi a questão do seguro-desemprego. Seguro este fornecido pelo Estado americano. Por isso que ainda há pouco eu ressaltei Hollywood. Porque famílias que não tinham mais o que fazer e sobrava um dinheirinho, fazia o quê? Ia para o cinema. E a indústria cinematográfica nos Estados Unidos veio a crescer neste primeiro momento. Ressalto também que a questão do investimento público foi crucial. O Estado norte-americano vai investir pesado em setores públicos. Como que, por exemplo? Hidrelétricas, as famosas represas americanas e num prédio famoso da época, o Empire State. Essa indústria civil vai construir novamente os Estados Unidos, vai promover novamente o crescimento. Mas vale ressaltar que esse crescimento vai existir altos e baixos até o ano de 1939, quando realmente, com a Segunda Guerra Mundial, a economia americana vai para frente. O fascismo e o nazismo representam um outro ponto do período entre guerras. Os regimes totalitaristas, que além do fascismo italiano e nazismo alemão, nós temos o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Características dos regimes fascistas, nazistas, ou como vocês queiram, nazifascistas, nós temos o totalitarismo. Mas o que vem a ser o totalitarismo? Vocês sabem? O exato momento que o chefe de poder, o ditador, está voltado para atender todas as necessidades da população. É lógico que isso é bastante teórico. Temos também o nacionalismo, o culto à personalidade do líder, promovido principalmente por Adolf Hitler na Alemanha, onde você encontra o culto à personalidade ariana, certo? Bom, então o nacionalismo é o amor à pátria, o eu patriótico. Temos também o autoritarismo, o ser autoritário, o unipartidarismo, ou seja, o único partido no poder, único Estado. Isto é um ser autoritário. Temos também o militarismo, que fundamenta-se na construção
de um exército poderoso. Esse militarismo que vai promover uma política expansionista, principalmente se referindo ao caso alemão. Outro ponto é o anticomunismo. O nazifascismo odiava o pensamento comunista. Tanto é que os países do Ocidente deixaram os regimes totalitaristas crescerem, pensando que estes regimes combateriam o regime socialista. Então, nós temos aí o totalitarismo, o nacionalismo, o autoritarismo, o militarismo e o anticomunismo como algumas características do nazifascismo. De outubro de 1922, um dia que mudou o destino da Itália e do mundo. A marcha dos fascistas sobre Roma reuniu 40 mil homens da milícia de Benito Mussolini. Eles entraram na capital italiana carregando baionetas e vestindo suas simbólicas camisas negras. Estavam preparados para a luta se necessário. Procurando evitar o confronto, o rei Vítor Emanuel demitiu todo o gabinete e recebeu Mussolini, convidando-o para formar um novo governo. Os fascistas não só encontraram pouca resistência, como foram saudados entusiasticamente. Os italianos ainda sofriam as consequências da Primeira Guerra Mundial, temiam o avanço dos comunistas e buscavam o líder forte. E receberam Mussolini como il duce, o líder, o condutor. Ele formou um governo composto de fascistas e começou a ampliar seu controle sobre a Itália. O fascismo de Mussolini ganha forças a partir do final da década de 10, quando os camisas negras ascendem ao poder do Congresso. No ano de 22, há a famosa Marcha sobre Roma, onde o Partido Fascista ganha a maior amplitude dentro do cenário italiano. No ano de 25, Mussolini é consagrado Duce, o grande líder italiano, e fecha um acordo chamado Tratado de São João de Latrão, no ano de 1929, com a Igreja Católica, firmando a criação do Vaticano e o apoio da Igreja Católica ao governo de Mussolini, que acabaria com um desfecho muito triste no final da Segunda Guerra Mundial. De setembro de 1939. A Alemanha nazista invadiu a Polônia, lançando a Europa e depois o mundo inteiro num conflito de proporções catastróficas. Até então, Hitler tinha conseguido tomar territórios com ameaças e intimidação. Mas na Polônia, ele precisava de seu poderio militar. Usando uma tática de combate que se tornaria a marca registrada dos nazistas, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, Hitler mobilizou tanques, aviões e 1 milhão de soldados. O ataque foi rápido e coordenado. O obstáculo final para a ofensiva tinha sido superado algumas semanas antes, quando a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão. O tratado secretamente autorizava Hitler a tomar a metade oeste da Polônia, deixando o leste para Stalin. França e Grã-Bretanha tinham prometido ajuda à Polônia e reagiram ao ataque. 3 dias depois, a guerra foi declarada na Europa. Estava começando um conflito brutal e cruel. O nazismo de Hitler ganha forças na década de 20, mesmo período da época de Mussolini. O Partido Nazista e Adolf Hitler tentam promover um golpe de Estado na Alemanha. Eles fracassam e, com isso, Hitler é preso. Em seu período preso, ele cria o Mein Kampf, o livro que vai contar a historinha dele. Vale ressaltar que Adolf Hitler vai disputar o poder com Hindenburg, vai perder, porém vai ser chamado para ser chanceler no ano de 1933. No ano de 1934,
Adolf Hitler ascendia ao poder como terceiro Reich, o grande líder alemão. E, com isso, começava o crescimento econômico alemão, que entre 34 e 39 Adolf Hitler tira a Alemanha do fundo do poço de uma crise econômica pós-Primeira Guerra Mundial para um país rico, para um país preparado para o segundo conflito. Infelizmente, suas loucuras o levam à perda no período de 45, na Segunda Guerra Mundial. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. A dica de estudo de hoje é bem simples. São 2 obras fabulosas. Dr. Zhivago, de Boris Pasternak, e A Arquitetura da Destruição, de Peter Kropotkin. Tá legal? Estão bem atentos? Um abraço, até mais. Na aula de hoje, estudamos o período entre guerras. Abordamos a Revolução Russa. A Revolução Russa foi promovida em outubro de 1917 através da liderança de Lenin, Stalin e Trotsky. Vimos a crise de 29. As principais características da crise de 29 foram a superprodução, o subconsumo, o fim do padrão ouro, a falência bancária. E aprendemos sobre o fascismo e o nazismo. Dentre as principais características do fascismo e nazismo, nós temos o nacionalismo, o anticomunismo, o militarismo, o autoritarismo e o totalitarismo. Até a próxima aula! Olá, colega professor. Tudo bom? A dica de hoje é bem simples. Vamos fazer um exercício a respeito do momento nazifascista. Que tal nós compararmos ditaduras atuais com ditaduras do nazismo e do fascismo? Reúna a turma em grupo e faça isso. Vamos compará-las. Tá legal? Por hoje é só. Tchau.